Seja muito bem-vindo. Eu sou Eli e esse é o Projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma forma que você entenda. No último vídeo nós concluímos a leitura explicada do capítulo 13 de Gênesis até o momento em que Abrão e Ló se separaram. Ló escolheu ir para a região de Sodoma e Gomorra e Abrão foi para o lado oposto. Hoje nós vamos ver a sequência dessa história, começando a partir da leitura do capítulo 14. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, abençoar mais vidas. Bom, o capítulo 14 de Gênesis, então, começa da seguinte forma a partir do versículo 1. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, Quedorlaomer, rei de Elão e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Bom, esses reis mencionados são reis do norte da Ásia, e provavelmente fizeram guerra contra os reis ali do sul, do Vale do Jordão, de Sodoma, de Gomorra, daquela região, para poder controlar uma rota de comércio e também os gêneros alimentícios que eram produzidos ali, que seriam úteis para o sustento deles, para suprir exército na marcha em direção ao Egito e durante também combate com outras nações. Mas nós vamos entender um pouquinho mais o porquê dessa guerra mais à frente. Bom, e o versículo 3 diz o seguinte: todos esses foram reunidos no Vale de Sidim, que é o Mar de Sal. Esse Vale de Sidim só é mencionado na Bíblia nessa narrativa aqui do capítulo 14, em nenhum outro lugar. Versículo 4. Eles serviram 12 anos a Quedorlaomer e no 13º ano se rebelaram. Então o porquê desses reis ali do norte, de certa forma, atacarem os reis ali de Sodoma, Gomorra, daquela região. Porque esses reis do sul do Vale do Jordão, então, eles serviam a esse rei Quedorlaomer. Ou seja, eles pagavam tipo um tributo, eles enviavam parte da sua produção anualmente para ele. Fizeram isso durante 12 anos. E no 13º ano eles se rebelaram e não quiseram mais. Enfim, e essa foi a motivação, então, da guerra. O versículo 5. Continua dizendo o seguinte: e no 14º ano, então, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterote e Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé, Quiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El Paran, que fica junto ao deserto. E eles retornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amoreus que habitavam em Azazon Tamar. Bom, esse rei Quedorlaomer, ele não podia montar assim uma resposta imediata a essa rebelião. Então ele reuniu os reis, que eram da região dele, e se juntaram para atacar o sul. Então esses reis do sul eram submissos durante 12 anos, se rebelaram no 13º. Nesse meio tempo, Quedorlaomer se organizou e no 14º ano, então, atacou os reis do sul. Versículo 8 continua: e saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Admá e o rei de Zeboim e o rei de Bela, esta é Zoar, e se ajuntaram à batalha contra eles no Vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Alazar, 4 reis contra 5. E o Vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Bom, então houve aquela guerra, eles foram atacados, os reis ali do sul também se uniram ali com os reis de Sodoma e Gomorra para se defender. Então foram 4 reis contra 5 reis. E na batalha toda, então, os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. E nesse Vale de Sidim haviam poços de betume.
e eles caíram ali e foram capturados. Então esses poços de betume acabaram se tornando tão perigosos ou até mais do que o próprio inimigo, que por causa disso eles não conseguiram fugir e acabaram caindo nesses poços e sendo capturados então. Bom, versículo 11. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abrão. Vocês lembram que Ló tinha escolhido ir para Sodoma e Gomorra quando ele se separou de Abrão? Então ele também foi tomado como cativo. Continuando. Então eles tomaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que havia escapado e contou a Abrão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manré, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, e estes eram confederados, de Abrão. Então a Bíblia menciona aqui que uma pessoa havia escapado ali daquela situação da guerra. E ele foi até o acampamento de Abrão e contou tudo o que havia acontecido e que o seu sobrinho Ló havia sido levado e etc. E o versículo 15 continua dizendo, versículo 14. E quando Abrão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. Então o texto diz que quando esse fugitivo contou a Abrão que Ló havia sido levado, Abrão reuniu ali praticamente um exército de 318 homens treinados e perseguiu aqueles que haviam capturado o seu sobrinho. Agora sim o versículo 15. E ele se dividiu contra eles, e eles e seus servos à noite, e os feriu e os perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. Abrão então armou, um ataque noturno, surpresa, enquanto os inimigos estavam ali provavelmente dormindo ou descansando, e eles então foram pegos de surpresa e fugiram, porque eles não tinham condições de se defender naquele momento. Versículo 16. E ele trouxe de volta todos os bens e também trouxe novamente o seu irmão Ló e seus bens e também as mulheres e o povo. Então Abrão foi bem sucedido nessa empreitada, Ele reuniu 318 homens, foi lá, armou uma emboscada de noite e recuperou o seu sobrinho, a família dele, as pessoas que haviam sido capturadas, todos os bens. Então Abrão praticamente botou a turma ali de Quedorlaomer para correr e recuperou tudo que eles haviam conquistado. Então na pressa da fuga, eles deixaram tudo para trás. E Abrão recuperou tudo. Versículo 17. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo, depois do seu retorno do massacre a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então o rei de Sodoma, que havia sido capturado, depois que caiu no poço de betume, se juntou ao grupo de Abrão agora. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque tinha 2 títulos, o de rei e de sacerdote. Ele é a primeira pessoa na Bíblia a ser chamada de sacerdote, esse rei Melquisedeque. Também estava ali, também foi resgatado. Versículo 19. E ele, Melquisedeque, abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Então, quando Melquisedeque abençoou Abrão, ele estava executando a tarefa que viria a ser a principal tarefa dos sacerdotes, a principal função tradicional dos sacerdotes, nesse momento em que ele abençoa Abrão. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos e lhe deu dízimo de tudo. Esse é o primeiro versículo, o primeiro registro de dízimo. Quando Abrão deu ao sacerdote o dízimo de tudo aquilo que ele havia saqueado, que ele havia ali recuperado nessa batalha, conquistado ali daqueles reis da Mesopotâmia que estavam junto com Quedorlaomer. Versículo 21. E o rei de Sodoma, então, daí chegou e disse a Abrão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Então o rei de Sodoma agora ele pede para Abrão todas as pessoas, para que pudessem voltar com ele, e a proposta foi essa: não, as pessoas vêm comigo e você fica com os bens materiais. E então sugere coisas assim
talvez animais, posses, não sei se ouro, prata, as coisas que tinham naquela época. Então tudo que havia saqueado, a proposta do rei de Sodoma era que Abrão deixasse ir as pessoas com ele e ele ficasse com os bens materiais. Mas o versículo 22 aí continua dizendo o seguinte: Abrão então disse ao rei de Sodoma: eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manré, que eles tomem a sua parte. Então Abrão recusa essa proposta do rei de Sodoma e disse que não vai aceitar absolutamente nada para não permitir que o rei de Sodoma diminuísse a glória de Deus, obtendo crédito pela prosperidade de Abrão. Olha que interessante. Ou seja, para que o rei não viesse depois a se vangloriar, né, dizendo que teve participação no sucesso de Abrão, digamos assim. Então Abrão nesse momento fala para o rei de Sodoma, fala assim, ó, eu não quero absolutamente nada, a não ser o que os jovens aqui, ou fulano e ciclano, ele mencionou ali, comeram ou usufruíram, isso já foi, né? Mas eu não quero absolutamente nada, porque eu sirvo ao Deus Altíssimo e para que isso não sirva de motivo para que você venha dizer que me enriqueceu ou que você teve participação na minha prosperidade. Minha prosperidade é única e absolutamente crédito do meu Deus, do Deus Altíssimo. Muito interessante essa posição de Abrão. E assim então Ló, né, foi resgatado e agora ele e seu tio Abrão estavam juntos novamente. E o que acontece a seguir nós vamos ver a partir do próximo vídeo com a leitura explicada do capítulo 15. Tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.